Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aide e é um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Après avoir fait ce qu'ils voulaient, ils ont commencé à tirer à bout portant sur la tête de David, de Théophile et de Philippe. Mais avant de partir, ils ont aspergé la boutique d'essence et y a mis le feu. Este homem está a descrever um ataque terrorista no Burkina Faso. Este é um dos países de África onde é mais visível o crescimento da violência jihadista contra as comunidades cristãs. Vamos falar do Burkina Faso por causa de um ataque recente no domingo, foi no dia 3 de julho, a uma aldeia. Nesse dia, 14 pessoas foram assassinadas a tiro no largo em frente da igreja. Isto aconteceu na diocese de Nona. Infelizmente, ao longo do programa de hoje, iremos dar conta de outros ataques em outros países também no continente africano. Na Nigéria, por exemplo, parece imparável a onda de raptos e de assassinatos de sacerdotes, e na Guiné-Bissau, e pela primeira vez, uma igreja católica foi vandalizada neste país de língua oficial portuguesa. Para nos falar de tudo isto, vamos ter connosco a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas no programa de hoje vamos fazer outras viagens, vamos a outros países, a outras latitudes, vamos conhecer outros protagonistas, mas sempre com o mesmo propósito: falar da igreja que sofre, falar da igreja perseguida, dos cristãos que precisam e nos pedem ajuda. Por aqui vamos conhecer pessoas extraordinárias, generosas, que vivem para os outros e que são, de alguma forma, construtoras de um mundo melhor. É para elas também que existe a Fundação AIS. E deixo aqui uma nota para a história que vamos contar mesmo no final do programa sobre a leprosaria que nasceu na cidade de Karachi, no Paquistão, fruto da generosidade e da coragem de uma irmã alemã das Filhas do Coração de Maria, que era também médica e que se comoveu com a situação terrível em que se encontravam os leprosos, completamente abandonados pela sociedade, tendo lançado então as bases do que veio a ser uma leprosaria que ainda hoje existe nesta grande cidade paquistanesa. Só para ver este documentário vale a pena ficar aí na nossa companhia. Mas vamos começar por outro continente. Vamos começar pelas Américas, vamos até à Nicarágua, e ainda com a notícia que abalou o mundo católico da decisão do governo de encerrar as atividades neste país das missionárias da caridade e também de diversos canais da televisão pertencentes à Igreja. Nós podemos falar, Catarina, de um ataque à Igreja na Nicarágua? Sim, Paulo, podemos falar sem dúvida de um ataque à Igreja. Portanto, o que o Paulo acabou de referir são apenas alguns episódios relativos às decisões mais recentes de uma já longa lista de ataques contra a Igreja Católica na Nicarágua. Por exemplo, no final do mês passado, no dia 28 de junho, 2 canais de televisão das dioceses de Matagalpa e de Esteli deixaram de ser retransmitidos por um canal nacional. E também é importante relembrar, Paulo, que já o próprio canal de televisão da Conferência Episcopal, o canal 51, tinha sido, e que de alguma forma representa também a Igreja Católica neste país, já tinha sido silenciado em maio passado. E entretanto houve a notícia que podemos dizer chocante do encerramento das atividades das missionárias da caridade neste país. Sim, foi sem dúvida muito chocante, Paulo, porque a notícia chegou no passado dia 25 de junho e além das missionárias da caridade, que foram fundadas pela Madre Teresa de Calcutá, também o Governo, através de um decreto emitido pelo Ministério do Interior, mandou fechar cerca de uma centena de outras organizações não governamentais. Estas decisões do Governo de Daniel Ortega revelam um clima de forte hostilidade para com a Igreja
e que levou inclusivamente à expulsão do país do núncio apostólico. Exato, Paulo. Isso aconteceu já em março também deste ano e na altura o Vaticano ficou chocado, sentiu esta decisão como sendo muito dolorosa, afirmou que era muito dolorosa esta decisão, porque era uma posição extrema das autoridades da Nicarágua face ao representante diplomático do Vaticano. Sinal também da decisão deste conflito entre a Igreja e o governo foi a decisão inédita do bispo de Matagalpa, Dom Rolando Álvares, que é também administrador apostólico de Esteli, de iniciar a 19 de maio uma greve de fome em protesto contra o assédio policial que dizia estar a ser vítima. Sem dúvida, Paulo, e todos estes casos vêm reforçar esta convicção de que estamos, de facto, perante uma situação de hostilidade para com a Igreja Católica na Nicarágua. Situação que vem já documentada, aliás, em diversos relatórios, nomeadamente sobre a liberdade religiosa no mundo, editado pela Fundação AIS e que, aliás, está disponível na nossa página na internet e que eu convido também a consultar. Sim, Paulo, e vale mesmo a pena visitar, consultar o nosso relatório, que está inteiramente disponível online, porque este relatório ajuda-nos a identificar esta situação por vezes trágica em que se encontram estas comunidades cristãs, tantas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, e a Nicarágua é de facto, e infelizmente, mais um desses exemplos. Estamos a falar da Nicarágua, um país onde a comunidade cristã vive tempos difíceis, mas onde não tem diminuído o interesse dos jovens em seguir a vida religiosa. E refiro isto pois a Fundação AIS lançou este ano uma campanha de apoio aos seminaristas, campanha que é particularmente relevante em países onde as famílias vivem com mais dificuldades e onde o trabalho da Igreja é também mais dificultado, como é o caso que temos visto da Nicarágua. Sim, sem dúvida. Portanto, a Nicarágua é um exemplo de um país onde as famílias vivem com grandes dificuldades e onde também a Igreja enfrenta grandes dificuldades, muitos obstáculos para realizar o seu trabalho pastoral, como estamos hoje a ver aqui e ouvir neste nosso programa de televisão. Mas a Nicarágua também se calhar por causa desta dificuldade, desta enorme realidade, é um enorme exemplo de coragem da comunidade cristã. E por isso esta campanha da Fundação AIS é também tão importante para o futuro da Igreja neste país do continente americano. Claro, e eu gostaria de sublinhar, Paulo, aqui aos nossos telespectadores que os dois principais propósitos desta campanha são, sem dúvida, a oração e a ajuda. Neste caso concreto da Nicarágua, é preciso, como sabemos, dar as condições mínimas a todos estes jovens que sentem no seu coração este desejo de servir a Igreja. E para que possam fazê-lo, para que possam levar por diante este seu sonho de serem sacerdotes um dia, necessitam de ajuda, necessitam que nós ou que outras organizações que os possam sustentar, porque eles são o futuro da Igreja num país que, como temos estado a ver aqui e a ouvir neste nosso programa de hoje, uma Igreja que está a enfrentar tempos muito difíceis. É isso mesmo. A nossa colega Tojaved Orozco vai agora falar-nos dessa enorme sede de Deus que se sente na Nicarágua entre os mais jovens, mas também das dificuldades que é preciso superar para que todos consigam cumprir com o sonho do sacerdócio, como é o caso de Cristian Velázquez. Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina. A pesar de esta difícil situación, la Iglesia en Nicaragua continúa con su misión de evangelización y ayuda, siempre presente y al lado de la gente. A diferencia de otros países de Centroamérica, en Nicaragua hay muchas vocaciones sacerdotales, pero muy pocos recursos económicos. El seminario de la diócesis de Matagalpa acoge 33 jóvenes comprometidos con su formación como futuros pastores de la iglesia. Sin apoyo externo, ellos no podrían asumir su sostenimiento ni sus estudios. Por eso necesitamos tu ayuda, para que estos jóvenes puedan culminar su camino hacia el sacerdocio. Tú puedes hacer la diferencia y darles la mano a estos jóvenes. Contamos contigo. Mi nombre es Cristian Velázquez, estoy en el 5º año de formación sacerdotal. Dijo Santa Teresa de Calcuta que nadie da lo que no tiene. Por eso, quien conoce a Dios abre su corazón y lo da a conocer.
Cuento con sus oraciones para mí y todos mis compañeros seminaristas de Nicaragua. No arranque do programa falámos da Nigéria como um país onde se tem vindo a agravar o clima de medo nas comunidades cristãs, com o rapto de diversos sacerdotes e ataques que indiciam uma situação cada vez mais grave para a Igreja. Só no espaço de 2 dias, entre 2 e 4 de julho, 3 sacerdotes foram raptados na Nigéria. Felizmente, todos seriam libertados ao fim de alguns dias, mas isto revela, Catarina, um sinal claro do agravamento das condições de segurança neste país africano, em que a Igreja Católica passou a ser, digamos, um dos alvos preferenciais de malfeitores e também de grupos armados. Sim, sem dúvida, Paulo, e também sinal disso é de facto que nós temos falado deste país tão recorrentemente aqui nos nossos programas, mas houve, entretanto, outros casos igualmente graves, além dos que referiu, como, por exemplo, o ataque à casa de um pastor protestante, em que homens armados invadiram a casa, assassinaram 2 dos seus filhos e raptaram a sua filha, uma jovem de apenas 13 anos. Sim, de facto são recorrentes os ataques às comunidades cristãs na Nigéria. Ainda a 1 de julho, centenas de sacerdotes participaram no funeral do padre Vitus Borogo, assassinado 5 dias antes em Kaduna. No funeral, alguns padres manifestaram mesmo a revolta e o seu desapontamento face à degradação das condições de segurança no país. E numa homilia emotiva, o arcebispo de Kaduna afirmou que nos seus 60 anos de vida nunca tinha visto nada assim, nem mesmo, Catarina, durante os tempos da Guerra Civil. Sim, o Dom Matthew Negoso disse isso e apelou de facto às autoridades para garantirem a segurança dos cidadãos. Ele usou frases muito fortes, como por exemplo, já não temos lágrimas, ou então também nos disse, ninguém ouve os nossos gritos, mas nós não vamos desistir, não vamos perder a esperança. Um dia Deus enxugará as nossas lágrimas. A Catarina está a recordar palavras do arcebispo de Kaduna, que há muito pouco tempo participou num encontro promovido pela Fundação AIS Internacional. Os nossos colegas do Rome Reports assistiram também a essa conferência que decorreu através da internet e lembram também o ataque brutal que ocorreu no domingo de Pentecostes numa igreja no sudeste da Nigéria, em que foram assassinados cerca de meia centena de fiéis. Pope Francis expressed his sorrow for the victims of the massacre in Nigeria on Pentecost Sunday. During the celebration in a church in Ondo, men armed with rifles opened fire on the faithful, leaving at least 50 dead, including many children. The mass shooting was in the Catholic Church of St. Francis Xavier of Owo, located in an area that, until now, had been considered one of the most peaceful in the region. In a virtual meeting organized by Aid to the Church in Need, just days before the attack, Archbishop Matthew Menoso of Kaduna stressed the danger of the growing strength of the terrorist groups in the country. In the last 4 years or so, it has taken a new dimension because they have acquired weapons, and therefore they have the ability to destroy massively, and therefore destroying villages, dispossessing them of their properties, killing people, making so many people refugees. The country's president has condemned the act, but the identity of the assailants is still unknown. Nos últimos dias, como referi no arranque do programa, foi notícia também a vandalização de uma igreja católica na Guiné-Bissau. O incidente, o primeiro de que há memória neste país africano de língua oficial portuguesa, está a inquietar a comunidade cristã, desde que as imagens de destruição foram postas a circular nas redes sociais. É verdade, Paulo. De facto, esta igreja católica em Gabu, na Guiné-Bissau, foi atacada e foi vandalizada no passado dia 2 de julho, um sábado, e de facto a comunidade cristã ficou chocada porque foi a primeira vez que algo aconteceu assim
neste país de África, na Guiné-Bissau. Estamos a falar na vandalização de uma igreja, mas, Catarina, o que é que aconteceu? Bom, Paulo, o que aconteceu é que foram destruídas ou foram vandalizadas algumas imagens, como por exemplo a imagem de Nossa Senhora, também a imagem de Santa Isabel, que é a padroeira da paróquia, e ainda a imagem de Nossa Senhora de Gebra, que é muito querida por todos os católicos nesta zona leste deste país. Foi também vandalizada uma cruz peregrina. E tudo isto, Paulo, deixou, como é fácil imaginarmos, a comunidade cristã em toda a Guiné-Bissau muito triste. Uma nota para dizer que esta igreja, agora assaltada, havia recebido obras de recuperação com o apoio da Fundação AIS. É verdade, Paulo. Portanto, a igreja de Gabu foi construída em 1946 e reabriu precisamente há um ano, em julho de 2021, após obras ao teto, a renovação de todo o sistema elétrico e também a ventilação, e que foram obras que foram apoiadas pela Fundação AIS, porque o edifício de facto encontrava-se num estado muito, muito degradado. Obrigado, Catarina. Para sabermos mais pormenores sobre esta questão, não só sobre o que aconteceu, mas também como o próprio poder político na Guiné-Bissau está a encarar este incidente, vamos agora estabelecer contacto com a rádio Sol Mansi, uma rádio católica da diocese de Bafatá e que tem também o apoio da Fundação AIS. Na rádio Sol Mansi está o jornalista Casimiro Cajucam. Olá, Casimiro. Olá, Paulo. A Guiné-Bissau conheceu pela primeira vez na sexta-feira, 1 de julho, ataque a um lugar de culto, e é precisamente uma igreja católica, a igreja Santa Isabel de Gabu, pertencente à diocese de Bafatá, situada na zona leste do país, concretamente em Gabu, zona da predominância muçulmana. Um grupo de indivíduos não identificados vandalizou e quebrou quase tudo o que havia no interior da igreja, desde o altar, as imagens sagradas, inclusive a da Nossa Senhora, e o símbolo da Jornada da Juventude foi furtado. O assunto, para além de estar a causar indignação, tem suscitado alguma apreensão por parte da sociedade guineense, que não conhecia esse tipo de comportamento. Todavia, nos últimos tempos, têm vindo a crescer alguns sinais que indiciam o advento de extremismo e intolerância religiosa. Aliás, há cerca de um mês, um relatório dos Estados Unidos sobre a liberdade religiosa no mundo alerta para o aumento do extremismo religioso na Guiné-Bissau. O atual presidente da República, que é um muçulmano, não tem contribuído para a dissuasão de comportamentos que possam conduzir a este fenômeno, e tem sido ele mesmo o promotor de ataques contra líderes religiosos, ou mais concretamente contra a figura do Senhor Bispo. A forma como ele reagiu a este triste e inédito caso de profanação a um lugar de culto na Guiné-Bissau espelha claramente aquilo que tem sido a sua postura. Quando foi confrontado com o sucedido na igreja Santa Isabel de Gabu, ele simplesmente desvalorizou o ato, dizendo que não é algo do outro mundo, e que também várias vezes foram roubados relógios e ventoinhas nas mesquitas. Até fez uma comparação ao afirmar que mesmo no Vaticano e na Meca também acontecem roubos. Mas um outro aspecto que é importante realçar é a juventude islâmica, que condenou o ataque à Igreja Católica de Gabu. No arranque do programa escutámos o lamento de um homem que viu a sua aldeia ser atacada por terroristas. Ele está no Burkina Faso. Nós já vamos recuperar esse testemunho que nos ajuda a compreender a situação dramática que se está a viver neste país africano. Mas antes é preciso fazer como que um ponto da situação. Os ataques sucedem-se a um ritmo enorme e um dos mais recentes ocorreu no domingo a 3 de julho, numa aldeia na diocese de Noma.
Há relatos, Catarina, de que pelo menos 14 pessoas foram mortas a tiro no largo, mesmo de fronte da igreja. Exatamente, Paulo. Portanto, foi em Boraço, uma aldeia da diocese de Noma, no noroeste do Burkina Faso. Como o Paulo disse, portanto, esta aldeia foi atacada e é o palco de um dos mais recentes ataques terroristas neste país. Portanto, no domingo, dia 3 de julho, homens armados entraram na povoação já de noite, transportando-se aos pares em motos e dispararam sem contemplações para todas as pessoas que estavam reunidas no largo da igreja. Aí mataram 14 pessoas, mas houve ainda mais vítimas nesse dia. Sim, felizmente sim. Portanto, a Fundação AES contactou com um padre que está nesta região e que, por motivos de segurança, não o podemos identificar, mas que nos disse que, de facto, os terroristas, para além destas 14 pessoas que mataram junto à igreja, não é? Em frente, no largo, junto à igreja, assassinaram também outras 20 pessoas que estavam no centro da aldeia e entre essas vítimas, claro, também se encontram alguns cristãos. O Burkina Faso tem sido um dos países de África, de facto, mais atingidos pela violência de grupos jihadistas e isso tem levado também a um aumento da ajuda da Fundação AIS para a igreja local. Claro, Paulo. Portanto, a igreja do Burkina Faso está a viver dias muito difíceis, talvez até, posso dizer, dias muito dramáticos, face a esta insurreição do jihadismo no continente africano. E face a isto, Paulo, e para que também os nossos telespectadores tenham uma noção do nosso trabalho, posso dizer que só no ano passado a Fundação AIS apoiou 75 projetos neste país, que vão, por exemplo, desde o auxílio às vítimas da violência, com particular ênfase apoiar todas as pessoas que foram vítimas de traumas, ajudá-los a ultrapassar esses traumas, mas também, por exemplo, ajudámos nas rádios da igreja, que são essenciais para que possam ser levadas informações a toda a comunidade, que é essencial em África, mas também ajudámos o trabalho pastoral da igreja, em particular junto dos deslocados, junto daquelas pessoas, das famílias que tiveram que deixar as suas aldeias, tiveram que deixar as suas casas, por causa exatamente desta ameaça terrorista. Para se entender a dimensão desta violência, do que se está a passar no Burkina Faso sobre a igreja, vamos agora ao encontro do padre Vítor Ouedraogo. Ele está em Oingoza e fala-nos em milhares de vítimas só nos últimos anos. Em milhares de pessoas em fuga, em milhares de pessoas que estão em estado de choque. Além do padre Vítor, vamos também ao encontro de um homem já idoso, que testemunhou a crueldade dos terroristas num ataque à sua aldeia. Um homem idoso que escutámos logo no arranque do programa. Et c'est ce que nous essayons. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes et de femmes qui ont été témoins de comment ils ont tué soit leur mari ou leur papa. Ils ont vu beaucoup d'horreurs. Et ces gens sont choqués. Après avoir fait ce qu'ils voulaient, ils ont commencé à tirer à bout portant sur la tête de David, de Théophile et de Philippe. Mais avant de partir, ils ont aspergé la boutique d'essence et y a mis le feu. Et cette crise a multiples facettes. Il y a la crise humanitaire qui est là avec des grands besoins en matière d'alimentation, en matière d'hygiène, en matière d'éducation pour les enfants. Il y a aussi et surtout le désespoir et la détresse humaine, psychologique et spirituelle de ces populations. Et surtout essayer de soigner les blessures des violences dont ils ont été témoins ou victimes. Ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus profond qui puisse toucher leur cœur et surtout leur permettre de voir l'avenir avec beaucoup d'espérance.
Agora vamos até ao Sudão do Sul, país que o Papa deveria ter visitado entre os dias 5 a 7 da semana passada, numa viagem que o levaria também à República Democrática do Congo, viagem que era muito aguardada, mas que teve de ser adiada por motivos de saúde. Já na semana passada nós vimos aqui a irmã Beta comentar o adiamento desta viagem. Vamos agora de novo ao seu encontro. Beta Almendra, uma comboniana portuguesa, está na diocese de Uau e vai continuar a falar-nos da esperança que os cristãos têm de que o Santo Padre irá mesmo visitar este país logo que os médicos o autorizem e logo também que seja possível, claro, agendar essa nova viagem. Uma esperança cheia de sentido, até por causa do processo de paz que tem mesmo de avançar no Sudão do Sul. Portanto, é uma esperança que temos muito grande e todo o povo do Sudão do Sul tem esperança em estar com o Papa e vê-lo e saudá-lo e celebrar com ele a nossa fé, não é? O que é que isto implica no processo de paz, no processo de desenvolvimento aqui no Sudão do Sul, não é? O povo sudanês realmente é um povo que sabe esperar e sabe ter esperança, não é? Tem esperança que as coisas melhorem, não é? Mesmo que o Papa não venha, a Igreja está ativa. Não paramos à espera que o Papa venha e que resolva alguma coisa. Não, ele e os outros membros das outras igrejas são um elo muito importante neste processo todo de paz, de reconciliação, não é? É uma ponta que é preciso ser feita, e que realmente temos muita pena não acontecer agora, não é? Mas que temos, vivemos nesta esperança. O povo, depois de viver guerras consecutivas e ver as coisas acontecerem, tem muita esperança em ver as coisas que aconteçam para melhor, não é? E sabem esperar por tempos melhores, sabem esperar para que as coisas aconteçam, não é? E vivemos assim, não? Agora neste momento e os políticos estão nesta iminência de resolver também os problemas políticos, os acordos de paz, de desenvolvimento, que são precisos serem feitos e desenvolvidos, mas que vão acontecendo, e isto é muito importante, não é? Nada parou, e era mau que alguma coisa parasse, não é? Mas está a acontecer, as coisas continuam a acontecer porque continuamos a esperar. E esta é a palavra, esperar. Com esperança, com otimismo, com realismo, que as coisas vão acontecendo. E se por acaso o Papa Francisco não puder vir, as igrejas estão a trabalhar em todo este processo de paz e desenvolvimento, não é? Que queremos paz e reconciliação e unidade, né? Unidade neste país. O tema do Papa para o Sudão do Sul é que todos sejam um, né? Que todos sejamos um. O povo sudanês, sul-sudanês, não é? Que seja um. Não temos que realmente não ir pelas tribos, não é? Não tribalismo, mas somos um. E esta é a grande força, é a grande ideia e é a grande esperança que temos como povo, como cristãos, que possamos crescer com um povo, o povo do sul do Sudão. Do Sudão do Sul, em África, vamos agora até à China, na Ásia, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. Desde esta região que é tão especial, onde se reza e fala ainda em português, um olhar também sempre especial sobre a vida da Igreja. Em Macau estamos novamente confinados. E por isso, este ano, as celebrações de Corpus Christi, ou Corpo de Deus, ou Corpo de Cristo, também foram condicionadas devido ao aparecimento de novos casos da pandemia de Covid-19. No sábado ainda houve alguma atividade à volta da celebração da solenidade do Corpo de Deus,
com o início de uma adoração ao Santíssimo que iria levar 24 horas, entre a tarde de sábado e a tarde de domingo, e outras atividades de formação, reflexão e catequese. Acontece, porém, que no domingo foram de madrugada logo tomadas medidas de confinamento para travar este novo surto da pandemia de Covid-19 que agora estamos a viver, e a adoração ao Santíssimo acabou por ser cancelada. No domingo havia a catequese, a primeira comunhão das crianças da catequese na igreja da Sé Catedral, cuja celebração acabou também por ser cancelada, e voltámos novamente às missas à porta fechada, sendo estas apenas transmitidas pelas redes sociais da Diocese de Macau. É mais uma luta contra o vírus, mais um confinamento, mas com as novas tecnologias a minimizarem, de certa forma, a dificuldade que os fiéis têm em poder ir aos locais de culto, prestar e alimentar a sua fé. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos ao encontro de John Pontifex, o nosso colega da Fundação AIS no Reino Unido, que esteve no Iraque com as comunidades cristãs e que nos vai contar como foi essa experiência. Na semana passada ele descreveu-nos como está a situação neste país do Médio Oriente e as principais impressões da sua viagem. E hoje ele irá falar do aspecto mais memorável dos 13 dias que passou juntamente com os cristãos iraquianos. Mas iremos também até ao Paquistão e deixo aqui uma nota para a qualidade do documentário que preparamos para si e que nos vai levar até ao interior deste país asiático, ao encontro dos mais pobres, neste caso dos leprosos. Nós vamos conhecer a obra de uma irmã e médica alemã que fez um trabalho notável junto destes doentes ignorados, mas também desprezados pela sociedade. Só para ver esta história vale a pena ficar aí desse lado. Nós voltamos depois de um breve intervalo. Até já! Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Icona Ulevi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can say, by our decisions, choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end was
will depend on our decision. Choosing to align with power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh, Kyrie. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні, коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закликати також і нашу католицьку школу, і семінарії. Ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що ми Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Это российский танк, это украинский. Вот российский, а Россия вот так даже. Вот все, нет России, улетела Россия, типа. Пыль полная стала. А я буду рисовать растения. This war is born in the heart. One priest who served on the war served me that the most terrible in the war, where war steal you. You belong to the war. It happened when you stop love.
Now we see that this war, from one side, is very, very terrible, but also we see a lot of the goodness, solidarity, people sacrifice, they love each other, help each other, pray, a lot of pray. Who enter in this work of goodness, he live. Our experience, our faith give us light, understanding that if I change, if I convert, if I love, it is have also influence for the victory of the goodness in the world, also in this world. We are very, very grateful for this help for Kyiv Nord. It is also touching, very touching, that we are not alone. We need this spiritual help. Błogosławieni czystego serca, błogosławieni czystego serca, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, błogosławieni. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Bairro e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. John Pontifex, responsável pela comunicação da Fundação AIS no Reino Unido, esteve no Iraque de visita às comunidades cristãs e no regresso publicou uma espécie de diário de viagem sobre os dias em que esteve no coração do cristianismo nesta região que tanto tem sofrido nos últimos anos. Começámos a escutá-lo aqui na semana passada e hoje ele vai falar-nos do aspecto mais memorável de toda a viagem. Mas antes disso, Catarina, queremos saber em que localidades é que o John Pontifex esteve. Bom, Paulo, ele esteve, como disse, no coração do cristianismo, no Iraque. Foi uma viagem que durou 13 dias e que, por isso, permitiu ao John visitar não só a capital, Bagdade, como também visitar algumas aldeias, cidades, vilas na planície Nínive, onde historicamente vive a comunidade cristã. Portanto, ele esteve em lugares como Ankawa, Bagdad, Karamelech e também em Batnaia. Lugares onde ocorreu um dos mais violentos ataques nos tempos modernos contra uma comunidade cristã. Sim, portanto, em todas estas localidades o John esteve com pessoas que testemunharam, que viveram em agosto de 2014 e nos meses seguintes
esta verdadeira tentativa de genocídio que aconteceu nesta região do globo. E, Paulo, não devemos ter medo das palavras, porque é exatamente isso que aconteceu. Portanto, os jihadistas quiseram mesmo erradicar a presença cristã da região, e de todos os cristãos que vivem por lá são, sem dúvida, testemunhas disso. Portanto, são testemunhas desta brutalidade do extremismo islâmico, e eles viveram isso na sua pele. Precisamente, Catarina, John Pontifex foi ao Iraque e fez um diário. Mas fez mais do que escrever. Ele gravou também um depoimento em que sintetizou o essencial desta viagem. Hoje vamos espreitar esse testemunho em que nos vai falar de um dos momentos mais memoráveis dos 13 dias em que esteve no Iraque. O dia em que ele conheceu uma religiosa, a irmã Grace. I suppose it was the evening of our last day when we were all set ready to go back home, and we had one last visit, and that was to the sisters of the community in Ankawa. And it was there that I met Sister Grace. Now, we'd seen her earlier leading a group of young people learning the catechism and teaching them various songs, Christian songs. And now it was my chance to speak to her. And she said that years and years back, she had fled Iraq in about 2003. And she'd found her way by degrees to Australia, to Sydney, and started a new life and become a legal secretary. And she had decided that God was calling her to go back to her roots, to go back to Baghdad and back to Iraq. Well, she didn't find her way back to Baghdad as such, but she did find her way to Ankara, the Christian quarter. And there she was, in that corner of Iraq, teaching the faith, inviting people to take their faith more seriously. And as a young person, full of music, full of hope, and with a song in her heart, you might say, she was somebody who was uniquely gifted at demonstrating the hope that Christians have in the future. And it was a real wonder that Age the Church needed supporting her sisters and supporting the catechetical work that she is leading on. Foi John Pontifex, do Secretariado Britânico do Reino Unido, a contar-nos o aspecto mais memorável da sua viagem de 13 dias ao Iraque. E estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas como anunciámos logo no arranque do programa, hoje temos um documentário especial que a Fundação AIS produziu sobre o Paquistão. Trata-se, Catarina, de uma viagem até um Paquistão de que muito poucas pessoas ouvem normalmente falar. Sim, Paulo, de facto este documentário leva-nos até ao Paquistão, mas ao Paquistão mais pobre, onde as pessoas mal conseguem sobreviver no seu dia-a-dia e onde ainda existem doenças que já pensávamos que estariam erradicadas, como por exemplo a lepra. No documentário vamos ficar a conhecer uma pessoa especial, uma irmã que é também médica e que dedicou grande parte da sua vida a todos estes enjeitados da sociedade. Sim, são enjeitados da sociedade, é precisamente isso, Paulo. Portanto, no Paquistão, e o documentário começa exatamente nos anos 60 do século passado, portanto, no Paquistão havia muitas pessoas com lepra que viviam fora da sociedade, viviam em colónias. Portanto, eram verdadeiros guetos só para as pessoas com lepra e, na verdade, eram locais miseráveis, sem quaisquer condições de higiene, e onde as pessoas eram pura e simplesmente depositadas. E foi ao tomar conhecimento dessa realidade da vida desses enjeitados pela sociedade que a própria vida de Ruth Pfau mudou, tornando-se um símbolo da misericórdia e da solidariedade para com os doentes da lepra, dedicando toda a sua vida em favor destes homens, destas mulheres e crianças desprezados e olhados com repugnância pela sociedade. Chamo a sua atenção para este trabalho, para este documentário sobre os leprosos no Paquistão. It was in 1960. It was definitely short of partition. Well, Dr. Pfau was on her way to India, but in those days
one could not get visa so easily. So she had to come to Pakistan. And since she had her congregation sisters over here, the sisters of the Daughters of Heart of Mary, so she thought that she'll stay with them and maybe apply for the visa, and once she gets the visa, she can go to India. It happened that when she came over here, the sisters said that, why don't you join us? We are going to a leper colony and you can see our work also. So when she went over there and she saw the plight of the leprosy patients, and it was sewage water with rats, and so then the sisters asked that, Ruth, how about joining us over here and working for the leprosy patients? So she said, no, I don't think I'll be able to do this. So that night when she went to sleep, and this is what she said, that maybe she had a calling, that this is something you should do. Then the next morning when she woke up, she told the sisters, I'm willing to join your work in Pakistan. Everything else was only the outcome of that moment in the beggars' colony at McLeod Road. If I couldn't change everything, I at least wanted to share this suffering. Doing nothing seemed intolerable. I believe, or rather I know, that I am at the place where the Almighty wants me to be. Another thing is certain also. I love the people of this country, those with whom I work, my team, my boys, and all those who have devoted their lives to leprosy work. And I love my patients. I first saw Sister Dr. Ruth Pfau about 45 years ago. I was then a theology student in the seminary in Karachi, and this young sister came with another nice young lady who was a Muslim doctor to tell us about leprosy. She said, as a doctor, my job is not just to give medicines. I have to deal with persons. And even if the person is a leprosy patient who is deformed, when you meet them, don't show that you are, it's a revulsion. Just show that you are talking to a normal person. And it didn't matter to which religion you belonged. You were dealing with a human being. You see, being a German, a female, a Catholic, coming into a place where the culture, everything was different, working in a male-dominated society, where wherever she went, she was a female, and she would always take the front seat. She established a structure. And it was not only controlling leprosy, curing the patient, it was the spiritual, the scars on the soul of a person. As far as the law was concerned, we were an established hospital. In the beginning, we didn't dare to install window panes. Everything from stones to rotten eggs and tomatoes was hurled through the windows. Right up to the present, we have resisted all temptations to move to the city outskirts. Our place is where the people are. And on this tiny piece of land, in the very heart of downtown Karachi, a modern 8-story building has arisen, the Marie Adelaide Leprosy Center. Wherever she went, it was a home. You see, for a person like me or anyone else of our team members, they would work 4 or 5 days, then they would start thinking about going back home, but not with Dr. Pfau. She would open a bag and that was it. It was a home. She was settled. And she really went to such places which were considered to be very, very dangerous. She had that conviction that whatever she is doing, no harm will come to her. She had that firm belief that our Lord looks after us. If you look at it in a religious context,
Just as Christ went and healed the lepers, I mean, she was doing a work that was Christ-like and uniting people. If you visit the center, you will find all sorts of people. You will hear 5 or 6 languages from the different parts of Pakistan. You'll find people of different religions, but they're all speaking one language, which they learned from Sister Ruth Fowle, the language of love, and the language of service, and the language of accepting one another without discrimination. And I think that was really a witness. E com esta história carregada de esperança e de solidariedade que nos chegou do Paquistão, chegamos então ao fim do nosso tempo, ao fim do programa desta semana da Fundação AIS. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e levar até si este programa. E já sabe, conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.